Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos encontramos no nosso devocional, no livro do profeta Malaquias, no capítulo 1. Esse livro que se inicia com esse tema tão poderoso, tão difícil também, que é a eleição. E eu sugiro a você, meu amado irmão, que você ouça o vídeo anterior e que você ouça esse vídeo mais de uma vez, para que você entenda a argumentação, falando sobre esse tema da eleição, texto esse que foi usado pelo apóstolo São Paulo para falar justamente da eleição, lá em Romanos, capítulo 9, 10 e 11. Então não é um tema muito fácil, e é o tema que começa esse livro mostrando o amor eterno de Deus pela nação de Israel. Sempre vos amei. Então esse amor que vem diante das adversidades, até mesmo diante da infidelidade de Israel por séculos e milênios. Então Deus vem com o seu amor debaixo dessa eleição maravilhosa para trazer salvação à nação de Israel e também, como foi a promessa a Abraão, a todas as famílias da terra. Então, sugiro você que volte no vídeo passado, ouça novamente aquele vídeo. Eu acho que vai ser de um grande crescimento para você. E agora, o texto segue na argumentação, Deus fala da eleição, e nesse texto Deus segue para mostrar para Israel a sua atitude diante do próprio Deus. E aí então, Deus vai trazer a questão do culto ao Senhor, porque é no culto que toda a espiritualidade de Israel, seu amor a Deus, seu conceito da pessoa de Deus, quem é Deus para a nação de Israel, o louvor, a adoração, as ofertas, a obediência às Escrituras, tudo que acontece no culto revela, reflete a espiritualidade, o coração, a mente, a atitude do povo de Israel para com o Senhor. E aí então Deus inicia com dois exemplos. O primeiro dele é do pai e depois do servo. E aí então Deus diz: o pai é precioso. Essa expressão do hebraico aqui, o filho honra o pai, isso é, para o filho, o pai é precioso, e para o servo também. Então, se eu sou pai, o Senhor pergunta: onde está essa preciosidade, essa honra, essa importância, né? Esse peso de glória, né? Que eu tenho na vida de vocês. E então Deus se arremete agora de forma específica aos sacerdotes. O povo está trazendo o culto ao Senhor, o povo está vindo cultuar o Senhor no templo que foi reconstruído, e o povo vem, só que tanto o povo como os sacerdotes, eles estão desonrando a Deus. E aqui o tema do livro é justamente essa ideia dessa primeira frase do próprio Deus aqui no capítulo 1, eu sempre vos amei. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o objeto de Deus é sempre ter uma relação de amor com o seu povo. Sempre com a igreja, com a nação de Israel, é sempre ter um relacionamento de amor. Então, eu sempre vos amei. Então, Deus espera esse retorno de amor a Ele. Por quê? Porque Deus tem sido gracioso, porque todas aquelas nações que estavam ao redor da nação de Israel foram destruídas, dizimadas, e Israel permaneceu, por toda a misericórdia, bondade que Deus vinha fazendo com Israel e trazendo sobre eles, até mesmo no cativeiro e depois do cativeiro babilônico. Enfim, você vê toda essa graça de Deus derramada, e a resposta que Israel traz é uma resposta de desrespeito, é uma resposta de desonra, é uma resposta de profanar, isso é de tornar algo comum. Isso aqui é algo comum, tem pouca importância
tanto Deus quanto o seu culto. E aí a forma com que a nação de Israel e os sacerdotes se comportam no culto é que revela o amor que eles têm a Deus, o conceito, o respeito que eles têm por Deus. E é aí que Deus vai tocar de forma muito sensível nesse livro, principalmente nesses 2 primeiros capítulos, sobre essa questão do culto. Então, no culto, revela-se o amor do povo de Deus a Deus. O conceito de quem é Deus é revelado no culto. Deus é o Pai, Deus é o Senhor, e Ele é o Senhor dos exércitos. O texto vai falar, isso é, Ele é o Criador de todo o universo, de toda existência, de toda a vida, visível e invisível. Ele é o Rei, vai dizer no final desse capítulo, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele tem domínio sobre todas as nações, Ele tem domínio sobre todos os povos, Ele governa a história, Ele governa o universo, Ele tem todos os povos e todas as nações diante dEle, e Ele é o Senhor de tudo que existe. Enfim, nós vemos a soberania, a glória, o poder, a exaltação máxima da pessoa de Deus. Mas o povo de Israel, quando vai, junto com os seus sacerdotes, cultuar o Senhor, o que se vê, de fato, é o oposto. E aí, então, Deus vai e mostra o que está na cabeça deles. No que vocês pensam, a mesa do Senhor é desprezível. Isso é, a mesa do Senhor é qualquer coisa, é algo que deve ser tratado com desprezo, com menosprezo, com desdém. O culto ao Senhor, o que se traz no culto, os dízimos, as ofertas, a adoração, tudo ali é desprezível, algo que é sem importância. Então não tem tanta importância o culto ao Senhor. E veja, aquilo que se faz no culto se reflete a pessoa de Deus. Vocês me desprezam. Deus está falando dele, ele não está falando do culto, Deus está falando dele. O que se faz no culto diz respeito à pessoa de Deus. Então, quando eles desprezam o culto, eles estão desprezando a Deus, porque Deus é o objeto do culto, Deus é o alvo do culto. Isso é, quando se vai para o culto, é a Deus que se adora, se louva, se honra, mas também quando no culto acontece o contrário, é a Deus que se faz. E aí nós vemos porque Deus é desonrado no culto. Versículo 8, quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo, o enfermo, não é isso mal? Então, a qualidade das ofertas do povo de Israel revelava, primeiro, a visão que eles têm de Deus. Deus é desprezível. Deus pode ser tratado, e o culto a Deus, o templo, todos os elementos sagrados podem ser tratados como qualquer coisa. Quando se trata a oração, as escrituras, como algo que não é precioso, importante, não é o primeiro da vida, e aí está o primeiro mandamento, né? Que nós devemos amar o nosso Senhor, o nosso Deus de todo o coração, que Ele é o primeiro, é o único. Então, quando Deus não é o primeiro, não é o único, então Ele é tratado com desdém. Ele não pode ser o segundo ou o terceiro, Ele só pode ser o primeiro, porque Ele é Deus. Então, quando o povo de Israel tira Deus do lugar que lhe pertence e coloca numa escala de prioridades abaixo, como aconteceu quando eles logo voltaram, não, o mais importante aqui é a nossa casa, é ter a nossa casa construída, é ter a nossa casa bem ordenada, e a gente não é fiel ao Senhor, a gente não vai reconstruir a casa do Senhor, nós não vamos investir dinheiro nisso, o meu dinheiro é para isso aqui. Então eu diante de uma necessidade, eu deixo de ser fiel a Deus para fazer aquilo, ou diante de um anseio, de um desejo, de um sonho, de um prazer, eu abro mão de ser fiel a Deus para então fazer aquilo que eu estou desejando. E é exatamente o que o povo de Israel está fazendo.
Eles pegam algo que está doente, está cego, é imprestável, já não presta, é a sobra, é aquilo que de fato vai morrer naturalmente e entrega a Deus. Então eles desonram a Deus, eles desrespeitam a Deus, eles desprezam a Deus, e isso revela a vida espiritual da nação de Israel. A forma como eles tratam a Deus, a forma com que eles ofertam, o que eles trazem diante de Deus, revela o desprezo que eles têm por Deus, mesmo diante de um amor tão maravilhoso, gracioso, que eles estão bebendo todos os dias. É tão ofensivo que Deus faz aí então uma comparação. Vai lá e oferta isso, entrega isso para o seu governador e vê se ele vai aceitar. Nem as pessoas aceitam isso. Nem as pessoas aceitam algo forçado. Eu estou vindo aqui na sua casa porque eu sou obrigado. Vamos lá, tomara que isso acabe logo. Eu estou com pressa. Então, o que você vai ouvir da outra pessoa? Então, porque você veio? O que é que você está fazendo aqui? Não faz nenhum sentido você ter vindo aqui porque você está vindo forçado, você está entregando esse presente de qualquer maneira, é um presente ruim, estragado, quebrado, o que é que você quer? Então isso desonra o ser humano. Imagina aquele que é dono de tudo, o Senhor de tudo. Então Israel está... Veja a ofensa que Israel está fazendo, e aí então é melhor não cultuar a Deus do que fazer isso que Israel está fazendo. É pior, as consequências são piores, e vamos ver no final desse capítulo que as consequências são piores para Israel, quando eles trazem esse tipo de oferta, quando eles trazem esse tipo de culto, é pior do que se eles não tivessem vindo. Então, como Deus disse, é melhor que alguém apagasse o fogo do altar, é melhor que alguém fechasse as portas do templo, do que fazer isso que vocês estão fazendo. Versículo 10, tomara houvesse entre vós que fechasse as portas. Fecha a porta do templo, é melhor que vocês não cultuem, do que quando vocês fazem isso diante de mim, em me desonrar, em me desprezar, em profanar o meu nome. Deus vai dizer, quando se profana o culto, se profana o nome de Deus. E aqui os sacerdotes, eles deveriam repreender o povo. Eles deveriam dizer, como é que vocês estão trazendo esse tipo de oferta? Como é que vocês se comportam assim no culto? Que atitude é essa do coração de vocês? Que tipo de oferta é essa que vocês estão trazendo? Que infidelidade é essa nos dízimos e nas ofertas? Que tipo de música é essa que vocês querem cantar? Que comportamento inadequado é esse no culto? O sacerdote deveria repreender o povo por esse tipo de atitude em relação a Deus. Os sacerdotes deveriam manter o padrão da santidade, da glória da pessoa de Deus diante da nação de Israel. Mas o que os sacerdotes fazem? Eles simplesmente aceitam as ofertas inadequadas, o comportamento inadequado, eles aceitam o desprezo para com Deus, eles aceitam a desonra para com Deus, eles aceitam a profanação do nome de Deus. Eles deveriam chamar o povo de Deus ao arrependimento, mas eles se omitem, e acaba que quando eles se omitem a isso, eles fazem parte disso que não pode nem ser chamado de um culto, Isso é uma profanação, isso é uma desonra, isso é uma vergonha que Israel está fazendo. Então Deus diz, é melhor que vocês não cultuem do que vocês façam o que vocês estão fazendo. E aí o povo, mesmo com essa desonra toda, vem e pede o favor de Deus. E aí Deus vai dizer, não há favor, nem o governador de vocês seria favorável a vocês, não há favor das minhas mãos, eu não posso aceitar. E aqui tem algo muito importante, no final do versículo 10, nem aceitaria das vossas mãos a oferta. Deus não tem prazer nessas pessoas. Então a ideia aqui de que Deus aceita qualquer coisa, Deus aceita qualquer comportamento,
Deus aceita qualquer oferta. Deus aceita qualquer culto. É um erro. É um engano fatal isso daqui. Deus não aceita qualquer coisa. Ele é o rei. Ele é o soberano. Ele é o Deus todo-poderoso. Ele é o rei da glória. Deus aceitou a Abel e a sua oferta. Abel honrava a Deus com a sua vida. E a oferta de Abel, o culto de Abel, a adoração de Abel, o comportamento, a vida de Abel honrava a Deus. Então Deus aceitou Abel e a sua oferta. Deus rejeitou a Caim pela vida dele e aquilo que ele trouxe. Deus não aceita qualquer coisa. Essa ideia que se tem é totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Deus não aceita isso. Amar não é aceitar qualquer coisa. Amar não é aceitar o desprezo, a desonra. Isso não é amor. Você não pode vir para o culto e ter um tipo de comportamento como esse e achar que vai ser aceito por Deus. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. O povo de Deus não pode desonrar ao Senhor. Então, o culto que se presta a Deus revela a sua espiritualidade, revela o seu conceito de Deus. A maneira como você canta, a maneira como você aplaude, a maneira como você ouve a mensagem, a maneira como você oferta, dizima, a maneira como você se prepara para o culto. Tudo isso, quando alguém vai encontrar alguém importante, quando você vai encontrar alguém importante, você vem antes, você se arruma com antecedência, não chega atrasado, se prepara para aquilo, fica com aquela data na sua cabeça, eu tenho um compromisso, anotou até na agenda, mas nem precisa olhar na agenda, aquilo está na sua cabeça. Então você se prepara, bota roupa e aquela coisa toda. E como você pode achar que tem alguém mais importante do que Deus? Entenda isso, meu amado irmão. Você vem cultuar a Deus. É a Deus que você vem cultuar. O culto não é para você, o culto não é para mim. O culto é para Deus, é para a pessoa dele. Nós nos reunimos por causa dele em primeiro lugar. E tudo que fazemos no culto é para ele. E aí nós temos que olhar o nosso comportamento. E eu, diante de Deus, tenho a responsabilidade, eu tenho o dever diante de Deus em dizer para você, meu amado irmão, que o seu comportamento no culto, se for errado, eu tenho que chegar para você e dizer: você está tendo um comportamento errado no culto. Você está tendo uma perspectiva errada de Deus e a sua vida, o seu comportamento no culto, seus dízimos e ofertas, tem dito isso. A maneira como você louva a Deus. Nós não podemos permitir esse tipo de coisa na nossa vida. E nem no culto ao Senhor. E aí então, Deus diz: no mundo inteiro, em todas as nações, o meu nome é honrado. Em todos os lugares o meu nome é honrado. As pessoas desconhecem a Deus, versículo 11. As pessoas desconhecem a Deus, as nações, os povos são ignorantes em relação à pessoa de Deus. Mas eles entendem, quando olham para a natureza, que existe um Deus soberano, que criou tudo e que governa tudo, e ele deve ser adorado. E adoram a Deus, mesmo sem conhecê-lo, como Paulo vai dizer lá no livro de Atos dos Apóstolos, do Deus desconhecido. Que as pessoas adoram sem conhecê-lo. E é isso que nós vemos aqui nesse texto. Aqueles que não conhecem a Deus com tanta profundidade, apresentam-se diante de Deus melhor, muitas vezes, do que o povo de Deus. Isso é inaceitável. Inaceitável. O culto revela a sua espiritualidade. O culto revela seu amor a Deus. O culto revela a saúde espiritual em que você se encontra.
Eu posso vir no culto no domingo e faltar 2. O culto é um churrasco. Eu chego se quiser e chego a hora que eu quiser. Não, meu irmão. Você está desonrando a Deus. E você não pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. E as consequências vêm sobre todo aquele que profanar o nome do Senhor. No Antigo e no Novo Testamento. No Antigo e no Novo Testamento. Porque o pai vai disciplinar o filho que ama. Você não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. A mesa, versículo 12, mas vai profanar dizendo, a mesa do Senhor é impura, é imunda. Primeiro eles pensam, Deus olha para o coração deles. Deus sabe o que está no seu coração quando você está no culto. Vocês pensam, a mesa do Senhor, o culto ao Senhor, Deus está olhando para o seu coração, mas aquilo que se pensa se fala. Então o povo começa a dizer que a mesa do Senhor é imunda, é comum, ok? E nada que se oferece nela, isso é, a comida é desprezível. Tudo que está ali é algo ruim. E ainda dizeis, que canseira. Essa expressão aqui, que canseira, é aquela atitude, poxa vida, isso não acaba, eu tenho que ir para o culto, eu quero ficar em casa. Essa atitude é uma atitude de desprezo ao Senhor dos exércitos. E aí, eles ofereciam o dilacerado, que é o roubado. Essa palavra dilacerado tanto significa o roubado como o resgatado da boca de um animal. Um lobo estava comendo uma ovelha, eles conseguiam arrebatar um pedaço daquela ovelha da boca do lobo, a ovelha já morta, conseguiam arrebatar um pedaço, aquele pedaço que foi arrebatado, aí então eles traziam para oferecer ao Senhor. Veja o absurdo. Ou então aquilo que foi roubado, que essa palavra hebraica aqui quer dizer aquilo que foi roubado também. A ideia de que um roubo, trazer algo ilegal para Deus, um roubo para Deus, é impensável. Mas é o que eles estão fazendo, eles trazem o dilacerado, eles trazem o coxo, eles trazem o enfermo e assim fazeis a oferta. Aceitaria isso eu da vossa mão? Então, novamente, Deus está dizendo, eu não vou aceitar isso, eu não aceito isso de forma alguma. E aí, então, a consequência de um culto pecaminoso. No Antigo Testamento, a maldição. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Então, há um engano aqui. A pessoa engana Deus. Não, Deus, eu vou fazer isso aqui, eu vou trazer isso, eu prometo que vou ser fiel, eu prometo que vou trazer isso para ti, eu prometo que vou agir dessa maneira, eu prometo que vou te servir assim. E quando vai fazer, faz o contrário. Então aí eles são amaldiçoados. O cristão não pode ser mais amaldiçoado, porque toda maldição caiu sobre Cristo. Mas não se engane, o pai disciplina o filho que ama e açoita a todo aquele que quer bem. Hebreus capítulo 12. Então, toda atitude tem sua consequência. Não pense que ao prometer algo a Deus, que ao comportar-se assim no culto, Deus trará bênção sobre você. Não, não vai trazer. Ele vai castigar você, ele vai disciplinar você, porque ele é seu pai e ele te ama. E ele não vai aceitar que você atue dessa maneira no culto a ele. Ele não vai aceitar um comportamento inadequado, ele não vai aceitar desrespeito, ele não vai aceitar desprezo, ele não vai aceitar abuso, ele não vai aceitar qualquer coisa da minha mão e da sua mão. Ele nos disciplinará. Não tenha dúvida disso. Se alguém comete um pecado, esse pecado vai ter seu efeito. Se você se comporta assim no culto, isso vai ter uma repercussão na sua vida. Então, meu amado irmão, esse texto nos chama ao arrependimento. Nós temos um Pai maravilhoso que nos ama e Ele é o nosso Deus. Não podemos desonrá-lo, não podemos trazer qualquer coisa diante dele, não podemos vê-lo de qualquer maneira, não podemos cultuá-lo de qualquer forma. É hora de você olhar para dentro de você e perguntar, o quanto eu amo a Deus? Eu estou amando a Deus? Se perguntasse para esse pessoal aqui que estava fazendo isso, vocês amam a Deus? Eu dizendo na lata, amamos a Deus, não, Deus é tudo para mim. Essa resposta formuladinha, sem reflexão alguma,
ela já mostra aí algo que não é nada profundo. Eu espero que você tome esse texto e analise sua vida no culto. Eu espero que você pegue esse texto e veja como você tem se comportado no culto. Seus pensamentos, seus sentimentos, sua vida devocional, seu louvor, como você se comporta no culto, sua adoração, a maneira como você recebe a palavra de Deus, se essa palavra tem feito algum efeito na sua vida ou não, o que você traz diante de Deus, como dízimos, ofertas, aquilo que você promete a Deus, se cumpre ou não, se você tem visto o culto como algo desprezível, como algo que é opcional. Então, eu espero que você pegue esse texto, meu irmão amado, e analise diante da palavra de Deus, de verdade, sem trazer desculpas, sem trazer no seu próprio coração, na sua mente, não, eu amo a Deus e tal, então, sabe, eu estou tentando remendar as coisas. Não faça isso. Isso é ser superficial. Que você pegue esse texto e traga ele sinceramente diante de Deus. Dizer, Deus, eu estou aqui para abrir a minha vida e o meu coração diante dessa palavra. O que eu tenho feito, a maneira que eu tenho me comportado é essa aqui. E o texto sagrado diz isso. E eu estou aqui, Senhor, para me arrepender. Israel deixou de amar o Senhor. E isso se revelou nessas atitudes no culto. As suas atitudes no culto revelam se você ama a Deus ou não. Se você está num declínio espiritual ou não. Que você saia disso. Que você possa arrancar sua vida pela graça de Deus, olhando o amor eletivo de Deus, a graça preciosa de Deus em Cristo Jesus. Porque, queridos, se essas pessoas que não tinham o sangue de Jesus sobre elas, estavam em pecado diante de Deus, imaginem eu e você, que já temos o sangue de Jesus sobre nós, o conhecimento do Filho de Deus. Quanto mais sério é o nosso pecado em relação ao deles. O nosso pecado é muito pior, muito mais sério, porque nós pecamos contra o sangue do Filho de Deus. Eles não, porque eles ainda não tinham Cristo Jesus. Que você possa parar e pensar na sua vida devocional. Como é que você tem levado sua vida devocional? Esse livro nos chama ao arrependimento. Nos chama a rever a nossa vida, o nosso culto, a nossa adoração, o nosso amor ao Senhor. Que Deus te abençoe nessa reflexão diante dele.